princípio da humanização das penas. Estão proibidas as penas de caráter cruel, desumano, degradante. Trata-se de desdobramento lógico do princípio da dignidade da pessoa humana. Se, por um lado, o crime jamais deixará de existir no estágio atual da humanidade, por outro, há formas de humanizar e de garantir a eficiência do Estado para punir o infrator, corrigindo sem humilhação. Esse aqui é o pressuposto do princípio da humanização das penas. Como você está prestando uma prova ou uma prova de concurso, eu quero que você deixe de lado aquela ideia de que, direitos humanos, essa discussão de gente que apoia, gente que odeia. Cara, presta atenção. Se perguntarem de princípio da humanização das penas, é isso que o cara quer ouvir, sem mimimi, sem discussão, que estão proibidas penas de caráter cruel, desumano e degradante, independente do que o cara fez. O exemplo clássico, aquele menino que teve a testa torturada. Isso é um exemplo de pena degradante, desumana e assim por diante. Não dá para tatuar todo mundo que cometeu o crime. Então, entenda que é isso que você tem que responder na sua prova. Subprincípios, é aqui que a gente vai parar bastante, vai falar, começando com individualização da pena. Rodrigo, eu já vi individualização da pena. Beleza, recapitula aqui comigo. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: privação ou restrição da liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa, suspensão ou interdição de direitos. Isso é bom você saber de cor, beleza? Quando se fala de teoria geral da pena. Vamos deixar maior, que acho que está pequeno para vocês aí. Impossibilidade de penas cruéis de banimento ou de guerra, salvo os casos expressos em lei. Esse é outro subprincípio que está dentro do princípio da humanização das penas. Impossibilidade de pena cruel de banimento ou de guerra, salvo os casos específicos em lei. Olha só o que a Constituição fala aqui. Não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, 19. De caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento ou cruéis. É isso que a nossa Constituição fala. Então, isso daqui, o artigo 5º, pessoal, é aquela chamada cláusula pétrea, ou seja, não dá para mudar. Então, isso aqui é um direito e garantia individual de todo mundo, tá? Classificação de presos entre gênero e idade. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Isso funciona? Isso funciona na prática? Não funciona, tá? Ou funciona muito pouco. Isso aqui não funciona na prática. Ninguém é dividido de acordo com a natureza do delito, nem de acordo com a idade. O sexo do apenado, esse último funciona. Então a gente pode falar que não funciona os dois primeiros e o último funciona, beleza? Existem presídios femininos e presídios masculinos, por óbvio, mas eles não separam por idade ou por natureza de delito. É muito, muito raro isso acontecer. Direito de amamentar das presas. O artigo 5º, no inciso 50, também fala: as presas serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Então, se quer ir lá na sua prova, uma mulher presa que cometeu o crime mais horrível do mundo, ela tem direito a amamentar o filho? Tem. Direito constitucional, garantia individual, cláusula pétrea, não pode mudar. Respeito à integridade física e moral do preso. É assegurado ao preso o respeito à integridade física e moral. Tudo isso está na nossa Constituição, tudo que a gente está lendo. Então, é assegurado ao preso o respeito à integridade física e moral. E agora a gente vai falar do princípio da legalidade, onde a gente vai parar em mais algumas coisinhas aqui para você poder entender, e aí a gente vai falar daqueles outros que eu conversei com vocês. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Esse é um mantra, tá? Esse é um mantra, você tem que saber isso daqui. Isso aqui em penal, penal geral, em penal especial, qualquer coisa que você falar de penal, isso é um mantra. Decora. Se quiser, escreve no comentário. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Isso você precisa saber assim. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Última vez. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. O que é isso? Eu não posso falar que o cara cometeu um crime se eu não tenho uma lei anterior falando que aquilo é crime. Isso é um pressuposto básico, tá? Eu não posso ter uma pena sem dar uma prévia combinação legal. Ou seja, se um dia o legislador vier aqui na lei e arrancar daqui essa hipótese de homicídio, o que vai acontecer? Matar não é mais crime, simples assim. Se alguém matar, não tem como eu punir essa pessoa. Rodrigo, você tem um exemplo mais concreto disso para entender? Porque ficou meio estranho esse exemplo que você deu. Tenho aqui, ó, 157, tá? Nós tínhamos aqui antes uma redação, essa aqui, ó, o inciso 1. O que é 157? É o roubo, só para você entender. Nesse inciso 1 falava o quê? Se você comete o crime, a mão armada. Ok? Maravilha. Beleza. Então, se eu peguei uma arma branca, com uma arma, tá? Se eu peguei uma arma branca, o que acontece aqui? Maravilha, eu tenho um crime.
Só que, quando o legislador veio em 2018 aqui, ó, nessa leizinha, o que que ele fez? Ele falou que isso aqui está revogado, porque ele colocou uma outra causa aqui embaixo, ó. Ele revogou e colocou uma outra aqui embaixo. Olha a diferença. É exercida com emprego de arma de fogo. Olha a besteira que o legislador fez. Se a gente entrar aqui nessa redação, eu quero que vocês vejam isso, porque isso é muito louco. Foi revogado esse inciso aqui, tá? Pela lei, e colocou esse aqui. O que que ele fez com isso? Ele simplesmente revogou o inciso que aumentava a pena daquelas pessoas que cometeram roubo com faca. Porque agora a arma tem que ser de fogo, ele especificou. Então, quando ele especifica, ele revogou o anterior. E aí acontece o quê? Duas situações muito interessantes. A primeira, não há crime sem lei anterior que defina nem pena sem prévia combinação legal. Se alguém comete um roubo agora, com uma faca na mão, nem pena sem prévia combinação legal. Não dá para aumentar a pena dele, porque o legislador revogou. E de todo mundo que já tinha sido condenado, tem que rever as penas. Essa foi a consequência do que o legislador fez. Beleza? Reza o princípio da legalidade, que deve haver lei e pena anterior ao delito, salvo se a pena posterior ao delito cometido for mais benéfica ao réu, então na retroage, por exemplo, que eu acabei de te dar. Então, uma causa de aumento de pena, que era cometer o roubo com faca, agora não é mais, então ela vai retroagir. Você já sabe o que é retroagir, mas não custa te lembrar que é voltar no tempo, ela vai para trás, retroage, tá? Beleza? Então ela volta no tempo. O princípio da legalidade, que está no artigo 1º do Código Penal e no artigo 5º abrange os subprincípios, que foi o que eu falei para você, da reserva legal. Vamos ver lá no código para você ficar show de bola com isso aqui? Olha para mim, não olha para a tela, que tá rodando tudo. Não há crime anterior, não há crime sem lei anterior que defina não há pena sem prévia combinação legal. O que eu falei para você, o mantra, está no artigo 1º. Escreve isso no comentário, porque está no artigo 1º, você tem que saber. Não há crime sem lei anterior que defina não há pena sem prévia combinação legal. Sem saber isso aqui é o mantra. Falei para vocês. Da reserva legal, exige lei regulamentadora. Então, lembra aqui que a gente estava estudando antes, que eu falei para você que eu ia ver depois, que era o princípio da reserva legal. O que é o princípio da reserva legal? Precisa de lei anterior, tá? Tá aqui, ó. Da reserva legal exige lei regulamentadora. Vamos até fazer o seguinte para ficar bonitinho, para você depois, na hora que você tiver acesso a isso tudo, vamos colocar aqui, ó, da reserva legal exige lei regulamentadora, beleza? É exatamente isso. Vamos repetir ele aqui no final, não tem problema nenhum. Você vê duas vezes, porque é melhor que você veja mais de uma vez. O da taxatividade ou mandado de certeza, pelo qual o legislador fica obrigado a ser claro, dizendo qual o crime em questão, qual foi a conduta que foi proibida. Isso tem que ser de forma clara, sem ambiguidade, sem contradição. Então, isso daqui é um princípio meu, seu, de todo mundo. Então, o princípio da taxatividade ou mandado de certeza. Se cair isso aqui na sua prova, esses dois nomezinhos aqui, ó, você tem que saber, tá? Mandado de certeza ou da taxatividade. O que é o princípio do mandado de certeza? Quem não fez essa aula não sabe. É o princípio pelo qual o legislador fica obrigado a ser claro. Ele precisa falar, ó, matar alguém é ser claro. Estou falando que qual é a conduta, tá? É isso. Da anterioridade, artigo 1º. Ó, aqui tem muita gente que fala assim, mas eu conheço várias leis, por exemplo, a lei de contravenção penal, tem vários crimes genéricos pra caramba, muito abertos. Essa é a briga. Ó, segundo o princípio da taxatividade, esse crime não poderia ser assim. E da anterioridade. Artigo 1º. Deve haver lei dizendo que determinada conduta é crime. Eu tenho que ter lei anterior, tá? Reserva legal tem que ter uma lei que regulamente e anterioridade eu tenho que ter esta outra lei. Bom, beleza, a gente falou sobre tudo isso daqui. A gente terminou esse tópico de princípio da humanização das penas.